Fala pessoal, bem-vindos ao Indoxon Pod de hoje, onde falamos aí sobre política, sobre cultura, sobre esporte, sobre coisas importantes que nós precisamos discutir aqui no nosso município. E é claro, no ano eleitoral não podia faltar alguém para falar sobre as questões políticas, sobre as questões públicas da cidade. Então nós estamos recebendo aqui hoje o vereador Gessé Silva. Tudo bem com o senhor, vereador? Bom dia, Claude. Tudo bem? Obrigado a vocês que nos acompanham aí por esse grande podcast, né? O Ainda Pode. Estou aqui pronto para ouvir, para participar, para aprender um pouco e compartilhar da nossa experiência aí já no segundo mandato e hoje pré-candidato para um terceiro, se assim Deus permitir. Joia, vereador. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, que o senhor falasse um pouquinho quem é o vereador Gessé Silva, porque tem muitas pessoas que conhecem o senhor, mas tem umas que não conhecem. Então, por favor, diga para o nosso público quem é o vereador Gessé Silva. Olha, o vereador Gessé Silva é natural de Resende, estado do Rio. Vim para Taubaté com 4 anos, então eu me permito ser taubatiana, porque tenho já muito tempo em Taubaté, um amor especial por essa cidade, que recebeu tão bem minha família. Eu sou casado, tenho 2 filhos e uma enteada, casado com Roseli Souza. Estou no segundo mandato, sou formado em gestão pública pela Unopar e tenho uma das bandeiras principais do meu trabalho está dentro da saúde e principalmente a saúde da mulher. Então, tenho 49 anos, que eu esqueci de falar a idade. 49 anos, estou quase 50 anos já. E com muita vontade de fazer o melhor para a cidade, sempre ouvindo muito a população, que eu tenho toda quarta-feira no gabinete Café com Gessé. É o espaço para que a população possa levar as suas demandas, participar do nosso mandato. Legal, eu ouvi falar nesse espaço que o senhor abre, né, sobre o Café com o Gessé. Como que funciona? A pessoa agenda, ela conversa no gabinete, a pessoa que quer ir lá e conversar um pouquinho com o senhor, como que funciona? Olha, o Café com Gessé é uma ferramenta muito boa, que foi um presente que Deus me deu. O nome ajuda, né? Café com Gessé, todas as quartas. O objetivo principal era dar essa oportunidade para que a população que queira estar indo ao gabinete, à Câmara, que é conhecida a Casa do Povo, nada mais que justo ter um dia na semana específico para atender a população. E não tem agendamento, atendo todo mundo, é por ordem de chegada, chegando eu vou atendendo. E graças a Deus tem sido um case de sucesso o Café com Gessé. Olha, então vamos conversar assim, sobre uma parte mais complicada, assim, que as pessoas não entendem algumas coisas. A gente precisa deixar claro, nada melhor do que o senhor para falar. Tá bom. Existem umas questões, por exemplo, sobre políticas paroquiais, né? Aquelas políticas bairristas, né? Aquelas políticas bandeirolas que a gente chama, né? Eu defendo minha bandeira X e o Y eu deixo de lado, né? O senhor acabou de falar sobre a recepção de toda a população, que é importante, porque o vereador, ele é da cidade, ele trabalha... É um representante do povo. Exatamente. Ele pode morar numa região da cidade, atuar até um pouco mais em tal região, mas ele tem a obrigação de atender todo o território novotiano. Isso. E o que o senhor acha de vereadores que levam essa questão da política paroquial, dessas políticas bairristas muito a sério? Olha, Cláudio, hoje tem pouco, já está acabando isso, porque a própria população se encarrega de estar procurando os representantes, né, que são os vereadores, de diversos bairros. E isso tem mudado ao longo dos anos em Taubaté, porque a gente não tem um espaço geográfico limitado para atuar. É óbvio, como eu falei aqui no começo, que nem eu moro no Estoril. Eu cresci no Parque Aeroporto, né? Minha infância, adolescência, juventude, toda lá na Baixada do Parque Aeroporto. E depois fui para o Estoril, onde estou até hoje. Então, por exemplo, eu não tenho uma região assim, bom, eu vou atuar só aqui, porque não tem como. O Café com Gessé mostrou muito isso, mostra, né? Eu recebo gente da parte alta, da Chácara Silvestre até o Estoril, da parte central, que entende da outra linha férrea, e da parte baixa, né? Desde ali de Gurilândia, Água Quente até o Quiririm. Então, o mandato precisa ser aberto a essa visão, né? Nós temos a consciência que a população tem nos vereadores
uma esperança de melhorias quando a gente atua pressionando e cobrando o executivo. Exatamente. Então não tem, eu só vou trabalhar para a região do Estado, não, eu trabalho para a cidade de Taubaté. Uhum. A principal, né, função do vereador estar ali em cima, cobrando, né, o executivo, né? A gente tem que cobrar o prefeito para que todo o pagamento de tributos, impostos que a população deposita nos cofres da prefeitura tem que ser revertido de alguma forma para benefício da cidade, da população, para o bem-estar da população. Nós temos uma ferramenta que contribui muito, que são as emendas impositivas. Sim. Que o vereador pode destinar verba para o devido fim num bairro, melhorar uma praça, reformar, melhorar o posto de saúde daquele bairro, porque a gente destina em carimba. Aí isso é chamado como orçamento cidadão, onde o cidadão, através do representante que ele colocou, ele pode destinar melhorias. Eu tenho exemplos, como eu falei, da saúde da mulher, que eu destino emenda já há algum tempo para essa questão da saúde específica da mulher, no combate ao câncer de mama e na prevenção. Tem uma parceria com o Dr. André Girardi, que é um mastologista referência na nossa região, está no Brasil, né? Ele é taubatiano, formado da Unital, e nós realizamos um trabalho muito bacana em se tratar de prevenção e combate ao câncer de mama. E através das emendas, que nada mais é do que o seu imposto, a sua contribuição, né, para a cidade de Taubaté sendo revertida na saúde, no caso específico, essa emenda das mulheres. Fazendo a questão do giro, né? Porque, tipo assim, uma cidade, uma gestão, ela só funciona quando há o giro ali, ou seja, você arrecada o imposto, ele faz o giro, ele volta para a mão do povo, vamos dizer, em formas de trabalho, né? A partir do momento em que essa questão financeira sai do imposto do povo e para no meio do caminho, daí já não é suficiente, né? Não é suficiente. E a população... Onde entra o vereador para poder falar, olha, esse dinheiro estava aqui, onde foi? A população espera isso da gente. E nós fomos eleitos para isso. Sim. Para dar resultado. E a eleição serve para quê? É o termômetro. Se você foi ou não aprovado pela população. Exato. É a maior prova. E que nem eu, no primeiro mandato, qual foi a minha prova? Bom, eu fui aprovado que fui reeleito. E agora, em segundo mandato, como vai ser? Eu espero ter entregue um bom trabalho, principalmente na saúde, que a gente colhe já ótimos resultados. Conseguimos zerar a fila, né, das taubatianas que tinha ali um diagnóstico, algum vestígio, uma suspeita em suas mamas. Através dessa parceria com o Dr. André, a taubatiana tem um braço direto para poder fazer um procedimento precoce, evitar um futuro problema bem maior. Acho que a gente sabe que a prevenção é o melhor caminho, né, vereador? A gente precisa estar sempre de olho. E até a gente estava falando aqui numa outra entrevista anterior sobre essa importância de dar, né, essa oportunidade para as mulheres, né? Porque, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, no meu bairro, que é lá no SECAP, né? Principalmente com a parte do SECAP 3, bastante pessoas carentes. Muita gente. Mulher que sofre. SECAP é uma cidade dentro de Taubaté. É o maior colégio eleitoral de Taubaté, o lugar mais populoso. Então a gente concentra também uma população carente grande. Tem a boa parte. Isso. Então a gente tem, por exemplo, mulheres que sofrem com violência, mulheres que sofrem com dificuldades psicológicas. Então, tipo, ter essa oportunidade de elas estarem diagnosticando qualquer coisa antes é fundamental. É para isso também que você tem aquelas emendas, como o senhor falou, que são impositivas. Vamos falar assim, vereador, explica para o pessoal o que é uma emenda impositiva. O que quer dizer isso? A emenda impositiva é o destino de uma verba pública oriunda de tributos, impostos, enfim, taxas que a gente paga na prefeitura. Aí tem a receita, né? Os cofres da prefeitura recebem esse dinheiro. E parte dessa arrecadação é dividida para os nossos vereadores, uma porcentagem, e essa porcentagem a gente destina à emenda, a gente impõe. Eu quero a emenda, por exemplo, do ano passado, para usar esse ano, que é de um ano para o outro, nós empenhamos para a saúde da mulher mais de 500 mil, mais de meio milhão. Então, para o setor de referência da mulher e a Casa da Mãe Taubatiana, recebeu essa verba, aí adquire equipamentos modernos, insumos, que, por exemplo, a agulha para fazer a biópsia na mama, se ela
tem ou não tem, o que vai fazer. Sim. Então a gente dá condição, através dessa emenda impositiva, eu estou impondo ao executivo que essa verba ela está carimbada para o fim saúde da mulher, não pode ser usada para nenhuma outra coisa. Sim, ela tem que ser Por isso que é impositivo, estou impondo que seja lá. A lei determina assim. Então, tipo assim, falando um povo mais aberto, né, pra galera toda aí, por exemplo, se o senhor for fazer uma emenda impositiva, né, montou uma emenda impositiva para que ela fosse destinada à construção de um parquinho. Sim. Aí o senhor manda essa emenda para a prefeitura e daí eles têm que fazer. Não, a lei obriga, porque é orçamento público, né? A lei entende que, já que o vereador ele tem essa prerrogativa em que a lei autoriza, então o executivo tem que cumprir. Ó, no Jardim Oasis é um exemplo grande disso. Tem um parque enorme lá, Sim. que estava muito abandonado, e a população, através do Café com GCB, procurou. Começou ali uma parceria muito legal. O senhor Clésio, a Adriana, várias pessoas Participaram. do Jardim Oasis, né, trouxeram as demandas. Eu fui até o local. Aí começou primeiro, calçou todo o parque, que não tinha calçada. Depois foi o playground. Hoje tem academia ao ar livre. Tem 3 quadras de vôlei lá, né, que a população ela exerce um papel fundamental exatamente do Oasis, que eles cuidam do espaço público que eles usam. Então, esse cuidado nos chamou a atenção a ponto de querer investir muito lá. Sim. E é um espaço enorme, cara. E poucas pessoas conhecem. Mas depois que começou a iluminação, ficou melhor, calçamento, equipamentos tipo esporte. Hoje tem famílias que fazem piquenique lá. Final de semana é muito legal. A gente tem que ter um parque, uma coisa gostosa pra gente participar, né? Uma coisa que eu sempre falo, que o Parque do Moçota, lá em Caçapava, é um grande exemplo de você ter um lugar gostoso pra você passar com a família. Então, até tem vários parques, né? Mas são parques limitados ainda, são parques que precisam evoluir muito, Exatamente. Né? Para dar esse conforto para... São parques que hoje estão muito machucados, né? A gente anda pela cidade, assim, a gente vê brinquedo que é lamentável, porque, ó... água abandonada. Eu vou puxar aqui lá embora, que eu lembro, tem o Parque de Jardim das Nações, Parque do Itaim, Parque lá do Quiririm, perto do Secap. Tem... Monteiro Lobato, ali do lado do São Lucas. Parque Monteiro Lobato, perto do São Lucas. Tem o sítio, tem lá no Arcos Marçom, tem o Parque São Lucas. Então, tem várias localizações, né? E agora o Oasis é um parque aberto ainda, porque se formou naturalmente. Sim. Só que ele é enorme. E hoje, qual que é o propósito? Cada ano a gente vai melhorando com a participação da população, ouvindo a população. Que é o mais importante para o agente público, é ouvir. É ouvir a população. Aquele que te elege. Exatamente. Não existe uma gestão eficiente se não ouve o povo, né? A gente fala sobre as emendas impositivas, né? Vamos terminar esse bloco, daqui a pouco a gente volta com o vereador para falar mais um pouco. Mas, por exemplo, tem no Secap um parquinho lá que há anos a gente tenta arrumar e não consegue. Fala que a prefeitura não resolve, né? Então tá chão destruído, brinquedos quebrados. A gente precisa dessa força. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas o vereador não pode fazer, Ele pode ajudar através, por exemplo, de uma emenda impositiva e transformar aquilo lá. A emenda é o caminho, porque a partir do princípio que ele aportou a verba, o executivo tem a obrigação de resolver. De executar, né? Joia. Então, pessoal, vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta aí pro segundo bloco com o vereador Gessé Silva. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta no Doxon Pod hoje, conversando aí sobre política, né? E hoje recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Gessé Silva. Vereador, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né? E eu gostaria que o senhor falasse, porque são questões públicas que as pessoas falam muito sobre isso, né?
existe um outro tipo de política que chama aquela política assistencialista, né? Aquela que o vereador, né, muitas vezes, assim, alguns, né, promete cesta básica e ajuda e auxílio e tal. O trabalho do vereador, né, é fiscalizar, né, o executivo, as contas, Exato. desenvolver ali políticas públicas eficientes, né, leis que beneficiam a população e o município, né? O que o senhor acha dessas políticas assistencialistas, né? Porque ela começou lá atrás, né, muito tempo atrás, começou-se com isso, né? Sim. Hoje, o senhor acha que esses vereadores que usam a política assistencialista ainda vai conseguir se manter ainda, ou o povo está acordando e vendo que o trabalho do vereador não é esse? Olha, eu penso dessa maneira. O assistencialismo no passado foi muito forte, realmente tem razão. Mas com o tempo, a mobilidade, as redes sociais, ela contribuiu muito para que isso diminuísse. Mas ainda há, né, pessoas que entendem que o fazer campanha é isso, tem alguns que até postam, né? Exatamente. Eu aprendi uma coisa, que o que você faz pro próximo, acabou, é você e ele e vida que segue. Você semeia na vida da pessoa e não tem que publicar, pelo menos eu acredito assim. Esse eu faço quando eu tenho a oportunidade de abençoar alguma família, de poder assistir numa emergência, que isso acontece, que isso surge, mas não é o foco do trabalho, né? Nosso foco é o quê? É legislar, é propor projetos, propor soluções para o futuro da cidade, contribuir com iniciativas, por exemplo, essa do câncer de mama, é uma política pública maravilhosa, entendeu? Sim. Então, o assistencialismo no Brasil vai ser difícil ser tirado, mas ele já diminuiu muito. Políticos mais preparados, agentes públicos com mais consciência, porque o assistencialismo ele engana muito, né? Sim. A pessoa acha que isso vai resolver o problema, mas não resolve. Ela resolve Uma aquele coisa, problema pontual, assim, né? Naquele momento. Mas é muito perigoso. Exatamente. Mas tem um pouco da participação, se não a maior parte, da própria população. Exatamente. Ela que vai buscar isso. Por exemplo, no gabinete, eu já atendi várias pessoas que queriam benefício pessoal e não dá. O nosso trabalho é o coletivo, a cidade, a região, são moradores. Então, você faz uma ação coletiva, você vai atingir um grupo de pessoas. Mas se você dá uma assistência pessoal para a pessoa, aí foge um pouco do objetivo, entendeu? Mas, tipo assim, é muito mais eficiente o senhor montar, né, um trabalho, desenvolver um trabalho em que você pode, por exemplo, vamos dizer assim, hoje a gente tem aquele cartão, né? Que é Cartão mesa. Isso, cartão mesa, assim, que é daqui de Taubaté. Eu atendi algumas pessoas que caminham para lá. Isso, então. Aí, orienta, o caminho é esse, tá acontecendo. Aí você até ligou, tem uma pessoa aqui que não está conseguindo receber, o que aconteceu? Exatamente. Aí você faz um ofício e comunica, esse protocolo tal, o nome tal, precisa que resolva a vida dele. Que eu acho, assim, hoje a gente tem esse cartão, né? O cartão, eu acho uma ideia muito legal, né? Porém, ele tem uma dificuldade muito grande, tem pontos negativos muito complicados, né? Tem que melhorar. Por exemplo, você vê a questão do valor, a questão de que não é atendido em todo estabelecimento. Por exemplo, lá no Secap, agora o pessoal ali parece que está conseguindo comprar no supermercado Macro, mas ficou muito tempo sem nem conseguir comprar do bairro, assim, né? Sim. Então, ou então tipo era muito pequeno, assim. Foram questões administrativas que alguma burocracia travou, mas um ponto importante que tem que se deixar claro é que muitos comerciantes que aderiram ficaram sem receber por muito tempo. Exato. Aí desanimaram, entendeu? Eu até tenho um colega que ele realmente não vou citar o supermercado. Cara, o projeto é ótimo, é muito legal. Ele falou isso, realmente, que ficaram sem receber, daí não dá. Qual que é o risco? A pessoa tem todo mundo de pegar o cartão e ir lá, escolher. Isso. Só que a correção da inflação não acompanha. O cara pega lá 180, por exemplo, que tem isso, eu acho. Pega lá 180, né? Há 6 meses atrás, 180, você comprava X. Hoje você já não compra. Compra mais, né? Entendeu? Então teria que ser corrigida, aí sim. É o que a gente está falando sobre essa questão da política, né? Porque é muito mais fácil daí o vereador trabalhar em cima disso para melhorar essas questões do que atender uma única pessoa, né? Essa do cartão foi muito cobrada por todos os vereadores.
todos os vereadores se posicionaram a favor do projeto, entendendo que o cartão é um benefício bacana, Sim. né? Que evitava muito o cara pegar a cesta e se tornar a cesta um objeto de troca, de repente. Muitos casos disso. Por esse lado, é bacana. Mas por o lado da economia, por exemplo, a cesta que dava no passado, você não consegue comprar com esse valor, por Não exemplo. consegue. Então tem que ter a correção, senão Se eu não me engano, talvez o senhor possa me corrigir se estiver errado, se eu não me engano, eu acho que a cesta, né, que hoje ela estaria num valor em torno de uns R$260. é por aí, né? E você tem ali 180 no cartão. E às vezes que eu falei, por exemplo, ali no Santa Teresa, vamos dizer assim, você Sim. tem que se deslocar até o Max para ele poder fazer essa compra. É. Consegue assim no bar. Não, agora, né? Antes não tinha. Não, antes não tinha. Então, tipo assim, você tinha aquele o estabelecimento pequeno, mas ele costuma ser mais caro, né? Então, por exemplo, assim, quando você tem um supermercado atendendo, é muito melhor. Normalmente, infelizmente, a periferia é que mais sofre. Sim, porque está concentrando o maior número de cartões nas periferias. E justo na periferia, o comércio ele põe um pouco mais caro. Sim, Aí, judia do povo, aí cai pela metade os itens, entendeu? exatamente. Aí a pessoa, tipo, só no deslocamento dela, por exemplo, aí de Uber, de alguma coisa para poder fazer a compra, ela já perde já aquilo que se ela recebe 180, já caiu para 150. Apesar que, pelo valor, ela não vai pegar muito peso, então ela pode ser bicicleta. É verdade, né? Dá para ir carregar na... O ideal seria que ninguém precisasse. Exatamente. Né? Mas eu tenho que fazer que uma defesa, né, da nossa cidade, que Taubaté é um dos poucos municípios que tem esse benefício na nossa região. Aqui na nossa região, poucos municípios que tem isso. Então a população tem que ser grata também. Né? Sim, sim. Então tem uma cidade que tem isso. O Taubatiano, por exemplo, o que você acha? Né? Fazendo aqui uma ligação na questão social, por que você acha que Taubaté tem tanto morador em situação de rua? Muitas pessoas no semáforo. Porque o taubatiano, ele é solidário. Sim. O cara, tem gente que vem de outro município para trabalhar no semáforo pedindo dinheiro, entendeu? Exatamente. Eu vou contar uma coisa para o senhor, Conta. que aí o senhor pode entender, né? De repente o senhor está lá no próximo mandato, o senhor vai conseguir, né, pensar em alguma coisa com relação a isso. Tá certo. Há mais de 5 anos aí que eu trabalho assim com a população, no centro comunitário, né? A gente faz trabalhos sociais, né, com as crianças, tudo. Então, teve uma época que a gente estava, né, fazendo aquela entrega das sopas, né, no centro comunitário, e eu recebi, não uma nem duas, mas umas 3 vezes, pessoas que chegaram pra gente, né, e falaram o seguinte: olha, eu estou vindo de Ubatuba, eu sou de Ubatuba. Eu falei, nossa, o que você está fazendo de Ubatuba pra cá? E a pessoa falava assim, não, sabe o que é? Eu ouvi falar, lá em Ubatuba, ouvi falar que Taubaté, a gente tem aquecedor na rua, a gente tem doação de roupa, a gente tem doação de comida, então é um lugar muito gostoso pra gente ficar. Então, pra você ver como é que funciona, às vezes a pessoa ouve lá uma coisa dessa e acaba migrando pra cá, justamente pro que o senhor... Não, se tornou um atrativo. Um atrativo, exatamente. Não que a gente é contra esse acolhimento. Eu sempre questionei em tribuna que a gente não está falando em si da situação que a pessoa se encontra de respeito. Sim, exato. Mas essa pessoa também não pode, né, fugir à regra. Vou dar um exemplo aqui do comércio. O que o comércio sofre do Taubaté? O comerciante, ele tem lá seu comércio, alguns pagam aluguel do próprio prédio, que não paga aluguel tem os tributos, aí tem os funcionários, ele gera emprego, gera receita para o município, tá? E não pode fazer nada se tem 20 morando à noite no comércio dele, sujando, né? Fazendo no lugar ali um banheiro. Exatamente. Aí chega de manhã, o cara não pode fazer nada. Por quê? Não, porque não pode pôr a mão, não pode fazer nada. Tá bom, não pode, mas e o que é cobrado deles também? Isso, perfeito. O poder público está com essa deficiência em Taubaté. Tá essa lacuna que está difícil. Por quê? Não pode fazer justiça com a própria mão, lógico, não pode, né? Respeito ao ser humano, ótimo. Mas a mesma cobrança que tem com a pessoa de bem, com a pessoa que está pagando seus impostos, está gerando emprego, contribui com a cidade. Sim. Ele tem inúmeras regras a seguir. Mas o cara que está passando aqui, está na rua dizendo, não quer regra. Não tem regra nenhuma. Ó, o Centro Pop está lá
alberga lá, eles não querem. Isso que é difícil. É que a gente faz sobre tem que ter políticas públicas eficientes, direcionar essas pessoas, né? Arrumar, tipo assim, um trabalho que acolha, mas não, tipo assim, deixar livre. Olha... Porque, por exemplo, o senhor vê a questão, por exemplo, da Praça da Eletro. Praça da Eletro, não sei quanto tempo o senhor está aqui, mas... Um tempinho bom já. Eu nasci aqui, né, então, 41 anos, então na época, vamos dizer assim, um pouco mais atrás ali, 2001, 2002, quando eu tinha banda, tocava junto com o pessoal na música, a gente tocava na Praça da Eletro. Então ali tinha o Pão de Açúcar, tinha comércio, tinha lanche, tinha carrinho de pipoca. Uma praça viva, né? Isso, era uma praça totalmente viva. E você ia com a família, ia com a namorada, você passeava. De quinta a domingo, você tinha atrativos ali. A gente até brigava, assim, pra poder conseguir agenda pra poder tocar lá. Hoje, você vê, tipo assim, que não tem... Não atrai mais. E aí, essas pessoas ali dificultam as famílias, as pessoas ficarem... Porque eles não têm respeito. Eles querem ser respeitados, mas não respeitam o outro, entendeu? E eu dessa praça aí, Monsenhor Silva Barros, isso, né? Eu me lembro quando a gente ia paquerar naquela praça, ficava roubando a praça. Ficava assim, ó, por quê? Era um lugar atrativo. O que hoje é a Santa Terezinha, na época era Eletro. Exatamente. Né? Aí você vê... Aliás, ficou abandonado, infelizmente. Aí agora, tipo assim, né, saiu o supermercado, né, deixou-se daquele jeito, tinha moradores ali, né, fazendo, como é que fala, divisão de reciclagem, né, separando a reciclagem, e tal. Daquele jeito. Então, aí, aquela praça também, eu acho uma praça muito bonita, que inclusive recebeu agora aquela revitalização ali da ferroviária, né, que teve ali da estação ferroviária, né, aquela praça, ela é muito bonita, assim, e ela agora tem essa parte, ela tem essa parte turística ali, vamos dizer assim, né, cultural ali, com a reforma, né, da ferroviária. A história passou ali, né, cara? Só que aquela praça ali tá difícil, né, você vê, tipo assim, o jeito que tá o chafariz, totalmente abandonado, com roupa suja jogada lá dentro. Então, mas tudo isso começou aonde? Na abertura de espaço do morador de situação de rua, entendeu? Então, precisava ter o quê? Um trabalho bem ajustado, no geral, na cidade, porque as pessoas vêm de fora, ficam aqui e eles não são cobrados de nenhuma obrigação. Então, fica difícil, né? Exatamente. Então, pessoal, nós vamos dar aqui uma pausinha e voltar já com o vereador para o último bloco aí, para a gente falar sobre política mais um pouco. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Fala, pessoal, estamos aqui de volta no último bloco aqui conversando com o vereador Gessé Silva, né? Tirando algumas dúvidas aqui sobre as questões políticas da cidade. Algumas são meio complexas, vereador. Normal, faz parte. E você, vamos entrar muito a fundo, né? Até porque o nosso tempo é curto, né? A gente tem aí um trabalho mais rápido, né? Que a pessoa consiga assistir, de repente, no horário de almoço, uma coisa assim. Então, vereador, queria saber do senhor. A gente sabe, quando a gente fala do legislativo, a gente fala dele como um todo. Então, muitas coisas precisam ser aprovadas pela maioria. Sim. Tá? Não. Mas na questão dos trabalhos, porque muitas pessoas hoje entendem a situação que a cidade se encontra, entendem como que ela está, as dificuldades que está enfrentando, e a gente sabe da importância da participação do legislativo nisso, né? E o senhor acha que realmente o prefeito, né, o executivo, ele tomou as ações certas, estava correto, não cometeu nenhum tipo de infração ali, ou o senhor acha que o legislativo em si faltou um pouco de fiscalização, faltou um pouco de aperto, ou realmente não houve nenhuma coisa fora da caixinha, vamos dizer assim, por parte do executivo? Olha, eu acredito, entendo que o executivo ele procurou fazer o melhor. Eu acho que o problema foi mais de gestão mesmo. Não teve nada além disso. Nada de errado, mas foi questão administrativa. Isso a gente sente que a cidade sofreu muito por isso.
talvez por ser a primeira vez, talvez por ser uma experiência que a pessoa não esperava. E são desafios que é todo dia. A cadeira é quente, né? Administrar uma cidade do Porto de Taubaté é um desafio grande. Sim. E o executivo que está atualmente do governo, ele teve as melhores intenções, mas em alguns aspectos não conseguiu evoluir. Então eu entendo que é o grande problema que houve. Questão administrativa e de gestão. A Câmara, qual que é a função dela? A gente aprova projetos, a gente reprova, a gente apresenta projetos importantes, mas tem projetos que partem só do executivo. A gente o vereador não pode criar despesa. Qualquer projeto que vai criar despesa, a gente não pode apresentar. É inconstitucional, entendeu? Então, nós trabalhamos mais no projeto, por exemplo, de trazer benefícios para a população sem custo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, da vaga exclusiva para autista. Um projeto que eu apresentei de minha autoria, se tornou lei municipal. Beneficiou muita gente, que está em vigor, foi um sucesso, graças a Deus, e virou. Né? Então, são tipos de projeto desse que a gente apresenta. A lei da água suja, Sabesp. Sim. Primeiro mandato, eu apresentei. Só que o executivo que regulamenta, é ele que dá diretrizes, né? De poder pôr fiscal, de poder multar a Sabesp. Então, resumindo esse período de governo, eu vejo muito mais por uma questão de gestão, de tentar fazer o certo, mas da forma não muito certa, caminhando pelo outro lado, de gestão, acabam não chegando ao objetivo que precisava. Isso aí atrapalhou muito o município. Nós tivemos aí o problema do Agamute, ficou um período passando essa dificuldade, mas hoje está retomando. Inclusive, a cirurgia que eu falei que a gente tem aí a parceria com o André, a doutora André, que retomou, graças a Deus. Então, passou esse período de dificuldade, talvez por falta de experiência um pouco na área de gestão pública. Sim. Né? Mas teve boa intenção, teve vontade de fazer o certo, mas nem tudo chegou a dar certo. Isso prejudicou bastante. O senhor, né, a gente sempre fala sobre a importância do preparo, né, pra gente estar executando. Porque antes você tinha aquele vereador que você fala assim, nossa, interessante esse camaradinho aqui do bairro, porque ele é legal, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Isso é de muito tempo atrás, até você vê ali na Constituição, né, todos podem votar, ser deputados. Todo mundo tem o direito, né? Exatamente, mas só que hoje, vereador, a gente vê que as coisas mudaram, foram criadas leis, foram criados trabalhos diferentes. E a gente sabe a importância, como o senhor mesmo já tem, né? A gestão pública entende sobre essa parte. É importante a questão do preparo exatamente para isso. Então a gente precisa de secretários, né? Gestores, diretores com preparo técnico na área para poder desenvolver, senão acaba acontecendo isso. A gente não conseguir fazer um trabalho eficiente. A Câmara, qualquer município, a Câmara Municipal, a cidade anda de acordo com o trabalho delas. Porque tudo passa pela Tudo passa ali, né? Entre os gastos mais pesados. Orçamento, né? O NDO, né? A Lei de Diretriz Orçamentária, a Câmara que aprova ou reprova, entendeu? A Câmara dá ao prefeito condição de trabalhar. Ela tem que ter a votação. Então, o Executivo tem que ter uma boa relação com o Legislativo para que a cidade, no final de tudo, ela possa ser a mais beneficiada de todos. E a gente fala muito hoje sobre a questão da informação, né? Antes nós tínhamos pouco acesso à informação. Verdade. Né? Às vezes você lia num jornal, via na televisão. Não, hoje é internet. Uma renda específica, né? Então aí, tipo assim, tinha muito daquilo. Agora hoje você consegue informações precisas, né? E verdadeiras sobre a situação das coisas, né? Sobre como está agindo. Os projetos, por exemplo, igual esse que o senhor colocou, que foi aprovado, que é eficiente para a cidade. Consegue se ver, né? Exatamente. Consegue ver na prática. Não só na teoria. Exatamente. Hoje a população, ela tem muito mais acesso. Né? O meu objetivo maior de abrir quarta-feira o Café com Gessé foi para a população ter essa oportunidade também de ir até a Câmara. Poder ir lá no gabinete, nem todo mundo que vai lá votou em mim, mas eu estou pronto para todos. Estou aberto para ouvir. E o ouvir é muito melhor do que falar. Exatamente. Você aprende muito mais. Na verdade, a gente fala assim, né?
a gente teve uma dificuldade muito grande, né, nessa gestão aí com relação à aproximação deles com as lideranças, com as associações e tal. E essas pessoas que estão ali na liderança de bairro, nas associações, nas ONGs, né, elas representam o povo local. Exatamente. Então, tipo assim, se você quer saber o problema que tem lá no SECAP, procura o líder comunitário do SECAP. Se quer saber o problema que tem no Bonfim, procura o líder comunitário. Sempre tem um líder, né? Isso, ele sabe o problema conjunto, né? E acaba sendo o representante da grande massa ali. Isso, O exato. povo confia nele. E aí, tipo assim, quando ele pede, quando ele conversa algumas coisas, né, com o prefeito ou com o vereador, né, ele tá falando sobre um problema conjunto. Exatamente. Né? Ele não, é pluralista, né? Ele não tá falando de um problema dele. Ele não tá falando, ó, eu estou com esse problema aqui na minha rua, tá? Não, ele tá falando de um problema... Por exemplo, o orçamento cidadão, que tem a participação dos moradores, a emenda é exatamente isso. Né? Que nem no Oásis. Como é que foi no Oásis? Eu ouvi o primeiro líder, que acabou de falar, que é o senhor Clésio. O Clésio me procurou. Depois veio a Adriana. Um grupo de moradores. Eu fui até o local, ouvi os moradores. Qual a prioridade? Vocês querem a calçada? Pô, emenda. Porque eles participaram onde? Apontando a dificuldade. A prioridade aqui, na nossa prioridade, é isso. Do povo ali, né? Aí foi para uma academia, foi para quadra de vôlei, que hoje já tem até torneio de vôlei. Olha que Então, movimentou. Sim. E isso, essas ações, nesse formato, ela espanta a marginalidade, ela espanta a criminalidade. Qualquer coisa que tem ação, né, que tem trabalho, acaba. E hoje eu sinto a diferença que era o Oásis antes e hoje. A felicidade da população local, vendo que é muito fruto do trabalho deles, sendo aproveitado por muita gente. Sim. E a gente sabe também, vereador, que o senhor tem uma aproximação, né, com a igreja. Sim. E isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente trabalha isso, vendo aí a situação das pessoas, né, a gente sabe que elas têm uma dificuldade muito grande, as pessoas que estão, né, com problema de drogas. São vulneráveis, né? E elas precisam de um apoio para poder se recuperar. Exato. E a gente sabe a importância que tem o trabalho das igrejas nessa recuperação, né, verdade? A igreja é fundamental, o trabalho da igreja na cidade. Aí eu até questiono aqui, o que seria da cidade sem as igrejas? Porque o trabalho social realizado pela igreja, o poder público não consegue fazer. Isso aí já está provado. A igreja acolhe, a igreja orienta, a igreja instrui, né? Eu tenho testemunho de pessoas que estavam para se matar, hoje está recuperadíssima. Exatamente. Pessoas que... Precisa dessa parceria, dessa ajuda do poder público com as igrejas. Exato. E eu vejo que falta muito. O poder público sabe da importância, mas não move uma palha para legalizar. Exatamente. Pelo contrário, às vezes até vai numa casa que a pessoa querendo fechar, mas não, você está faltando isso. Tem um setor para te ajudar, para você se legalizar. Então, o papel que eles desenvolvem é uma parceria muito grande. A igreja, já é bíblico isso, né? Jesus fala que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sim. A igreja faz exatamente isso. Ela está dando tempero na sociedade, ela está trazendo luz, uma esperança, uma condição de reverter aquele problema. E o poder público, você estava provando, não consegue. E a igreja, por questões até mesmo espirituais, ela tem esse diferencial de acreditar, de dar uma nova oportunidade. Né? Enquanto a sociedade julga a igreja pelo ensinamento de Jesus, ela faz o contrário. Ela abre os braços e tenta acolher. Ela dá a oportunidade. Sim, exatamente. Né? É lógico que essa pessoa também não vai ficar abusando, porque a gente tem esse conhecimento. A misericórdia tem que existir. Né? E eu sou super a favor disso. Eu vejo que a igreja hoje em Taubaté é um braço fortíssimo da administração pública. Sim. Porque ela faz de forma voluntária. Né? Quanto é para recuperar uma pessoa? Quanto ficaria? Né? Então, o único ponto que eu acho importante, até gostaria de aproveitar a oportunidade, que as igrejas fazem essa ação e é maravilhosa, só que desencadeia um outro problema, por exemplo, a alimentação das madrugadas. Teve um vereador que estava propondo um projeto bem louco em São Paulo para multar as igrejas, né? Eu acho que não é o caminho. Não é. O caminho é o diálogo. Por que eu acho que ele propôs isso? O que acontece?
aqui em Taubaté, você já conhece o Centro Pop, eu vou falar? Sim, sim. Então, lá é um problema crônico, tá até mudando para Monção agora. O pessoal que não tem regras para eles fazem o que querem. Fica ali em frente do Centro Pop. E eu já coloquei na câmera vídeo deles furtando o salão de beleza do lado, deles com a igreja vai dar comida, eles comem o marmitex na rua, vai pro bueiro, desencadeia outro problema. Então teria que ter o quê? Uma orientação para as ONGs, instituições de como agir. Uma parceria do poder público com eles. Você ajuda aqui, vai desencadear um problema ali. Então, é enxugar gelo, entendeu? Exato. É só isso que eu queria deixar bem esclarecido. A gente sabe da importância dessa participação do poder público junto com as igrejas, junto com as associações, junto com as lideranças. É uma coisa que realmente fortalece e desenvolve, né? Vereador, gostaria que o senhor falasse aqui para o público de Taubaté, né, dessas suas considerações finais aí, para a gente encerrar o Indoxon de hoje. Por favor. Olha, pessoal, quero agradecer ao Claude por abrir esse espaço. É importante a gente prestar conta do trabalho nosso aqui no mandato e dizer que a população tem que ser ouvida. Não, assim como ele me cedeu esse espaço maravilhoso, Claude, eu quero convidar você, sua equipe e todos vocês que acompanham aqui a participar do Café com GC toda quarta, no gabinete, na Câmara Municipal. Vai lá levar sua ideia, né, seus projetos. Estamos para ouvi-los e dizer que pode continuar contando com o nosso trabalho. As mulheres taubatianas, um trabalho muito eficaz que nós desenvolvemos, que gerou resultado, colhemos frutos, estamos colhendo. Acho que o caminho é esse, trabalhar de forma transparente, entregar aquilo que a população precisa. Muito obrigado. Ótimo. Pessoal, foi esse o Indoxon de hoje, e fique atento aí, curte, compartilha essas informações importantes e o que você acha aí sobre a política de Taubaté e as coisas que estão acontecendo e que pode melhorar também. Um grande abraço a todos aí e até o próximo Indoxon.